O que é notícia nesta segunda-feira? Vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas morre após colidir jet ski com uma lancha no Tarumã. Começa hoje o terceiro ciclo com abertura de academias e atrações turísticas. Complexo viário da Constantino Nery será inaugurado hoje no final da tarde. Governador e prefeito se manifestam após Petrobras anunciar venda do Polo Urucu. Codan se reúne nesta terça-feira para analisar projetos de 1,5 bilhão que deverão gerar mais de 2.800 empregos no estado. Relatório do TCU mostra que 620 mil pessoas receberam auxílio emergencial sem ter direito. Até mortos constam da lista. Caixa paga a terceira parcela do auxílio emergencial a 1,9 milhão de cadastrados nesta segunda-feira. Brasil tem mais de 57 mil vítimas e 1,3 milhão de infectados pelo coronavírus. Mundo passa de 500 mil mortes e 10 milhões de casos de Covid. China confinará 500 mil de pessoas com vírus perto de Pequim. Ataque contra a Bolsa de Karachi deixa 6 mortos. Com marcas de tiros na cabeça, corpos de 2 homens com mãos algemadas são encontrados boiando em rio na comunidade Terra Nova, no Puraquequara. Em acerto de contas, 2 homens são mortos e outras 2 pessoas baleadas no bairro Mutirão. Homem é executado na frente de filho de 6 anos do bairro de São José. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo fala que é de 83% a probabilidade de chover 12 milímetros e que o dia será de muito calor com máxima de 33 graus. O dia amanhece com 24 graus e 88% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É segunda-feira, 29 de junho. Chegamos aos 180 dias do ano e faltam 186 para terminar 2020. Dia dos Santos Pedro e Paulo. Também é o dia do pescador, dia do chaveiro, dia do papa, dia da telefonista e o dia do dublador. Esta é a edição 44.741 do Jornal da Manhã. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. A vazante do Rio Negro era de 8 centímetros até a última leitura na sexta-feira e que será atualizada daqui a pouco. Fatos marcantes da história. 1949, a África do Sul implanta oficialmente o apartheid, regime de segregação racial. 1974, Isabela Perón, terceira mulher do presidente argentino Juan Domingo Perón, assume a presidência da Argentina. Foi derrubada por militares em 1976. 1995, um shopping em Seul, capital da Coreia do Sul, explode, matando 502 pessoas. Em 2014, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante se autodenomina Califado da Síria e do Norte do Iraque. 5h54 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio. Na noite deste domingo, a Central Integrada de Fiscalização promoveu novas vistorias a bares e casas noturnas que estão descumprindo o decreto estadual de prevenção à Covid-19. Uma casa de forró no Tarumã foi fechada pelas equipes de fiscalização. Mais de 500 pessoas estavam no local se divertindo. Além da casa de shows no Tarumã, as equipes fecharam os bares que estavam em funcionamento na Feira do Santo Antônio, onde também havia superlotação. As fiscalizações continuam em outros pontos da cidade também através de denúncias ao 190. Com a equipe de policiais, agentes de trânsito, bombeiros e da vigilância sanitária, a CIF vem ocorrendo em Manaus desde a quinta-feira, fiscalizando estabelecimentos que ainda não podem estar abertos em função das medidas de prevenção ao novo coronavírus. Ontem, pela madrugada, aqui na Ramos Ferreira, no Prosemin, 2 barzinhos que funcionam bem na esquina, um de cada lado,
superlotados. E hoje de madrugada, pelo menos um estava aberto e também com muita gente bebendo. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo Guerra, a fiscalização foi dura realmente, foi uma grande ação aí dos órgãos públicos, Paulo, passou também pela Praça 14 de Janeiro, lá pelo Conjunto Eldorado também, muitos bares foram fechados, no Tarumã, como você bem colocou, e demais áreas da cidade. Paulo, a gente pode colocar que em todas as zonas da cidade houve a fiscalização. Peregrini, apenas para esclarecer aos nossos ouvintes, muita gente dizendo aqui que a rádio está com problema. A rádio não está com nenhum problema. A transmissão da rádio está no ar tranquilamente, ele nunca sai do ar. E o que acontece é que nas redes sociais, o super aplicativo humano, de vez em quando apresenta problemas. Isso é só o aplicativo. A radiodifusora está com o seu transmissor no ar. E é só sintonizar a rádio que você vai ouvir tranquilamente. 5 horas. Paulo Guerra. Chega, está acontecendo também em todo o interior do estado, que logo pela madrugada, alguns municípios aí, algumas rádios, alguns correspondentes já fazem contato conosco e o som da rádio está maravilhoso também em todo o interior do estado. Pois é, Peregrini, as pessoas reclamam do aplicativo, mas não nos cabe culpa sobre o aplicativo, o super aplicativo humano. E Peregrini, muita gente nos prontos-socorros, vítimas de acidente de trânsito. Muita gente, Paulo Guerra, vários acidentes ocorreram, principalmente de ontem para hoje, no dia de ontem também, Paulo Guerra, não só na noite e madrugada, mas também durante o dia, acidentes no Zumbi do Palmar, nos Zumbi dos Palmares, outros na Torquato Tapajós, acidente também na Cachoeirinha e todos os acidentes envolvendo motocicleta, Paulo Guerra, muita gente ferida nesse final de semana aí por conta de acidente de trânsito, tem gente ferida gravemente, correndo risco de morte inclusive. Peregrini, tivemos aí alguns eventos violentos na cidade, como esses 2 homens que foram mortos e outras 2 pessoas baleadas lá no mutirão, Peregrini, um acerto de contas? Pois é, Paulo Guerra, um mutirão aí com um final de semana agitadíssimo e os crimes, como você bem colocou, com características de acerto de contas. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros já está trabalhando, já está investigando esses casos, Paulo Guerra. Foram 2 mortes e outras 2 pessoas gravemente baleadas. Tem um garoto de 14 anos e um rapaz de 23 internados em estado grave. Outros não tiveram a mesma sorte. Um de 20 anos morreu e outro de 17 anos, quando estava assaltando papagaio, também foi assassinado no mutirão. Imaginem o trauma de uma criança de 6 anos assistir o próprio pai ser executado em rua quando caminhavam os 2 juntos, né, Peregrini, no bairro de São José. Deve ter sido um acerto de contas também. Pois é, Paulo, todas as características levam a crer que pode ter sido um acerto de contas. Garoto de apenas 6 anos de idade viu o pai morrer a tiros, morreu na bala, brutalmente assassinado lá no bairro de São José, Paulo Guerra. A polícia já está investigando o caso também e, como você colocou, a primeira linha de investigação dá-se aí pelo acerto de contas. Peregrini, como é que está o tempo na área onde você se encontra? Começa a ficar claro, Paulinho, possivelmente aí teremos aí um dia de muito sol. Nossa unidade externa do Jornal da Manhã nesse momento, aqui na frente da garagem da Global, aqui é a Alameda Cosme Ferreira, não, aqui é a Avenida Altasmirim, e tudo tranquilo por aqui no transporte coletivo e o dia começa a ficar claro. Peregrini, você falou em Cosme Ferreira, eu me remeto aqui a André Araújo, esquina com a Franco de Sá, aquele poste que está colocado ali bem na esquina, Peregrini. Na hora que aconteceu um acidente, já avisamos aqui, já reivindicamos em várias oportunidades. No dia que aconteceu um acidente ali, um carro batendo naquele poste, um problema muito sério pode acontecer, inclusive com morte, já que ali estão fios de alta tensão, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, né? Muito já foi alertado aqui, a concessionária de energia precisa tomar uma providência. Franco de Sá com André Araújo, um fluxo grande de veículos na madrugada, na noite, é bem provável que haja um acidente ali, Paulo Guerra, já que o poste já não tem uma colocação adequada. Pois é, Peregrini, os ônibus passam bem próximo ao poste, é um verdadeiro perigo aquilo ali. Mas vamos esperar que algum dia aquele poste seja removido dali e seja recolocado em outro local ali próximo, para que um acidente grave não venha a acontecer. Peregrini, bom trabalho para nós e até daqui a pouco.
Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações. Bom trabalho a você, bom trabalho a você, meu amigo do interior, que está aí ouvindo o Jornal da Manhã, já se preparando para ir para sua plantação, para sua roça, para sua pescaria. Muito obrigado pela audiência. Sabemos aí que nas comunidades aí do interior do estado, as pessoas só saem para trabalhar depois do nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela audiência, bom trabalho, boa semana, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Agora 6h01 em Manaus. São Pedro e os pescadores. Eu vos farei pescadores de homens. É a temática da 71ª procissão fluvial de São Pedro, que vai ser realizada hoje. Devido aos cuidados por ocasião da pandemia do coronavírus em 2020, a festa de São Pedro vai ocorrer de forma diferente, em formato menor e com as restrições e cuidados necessários. Em uma pequena lancha, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, acompanhado do padre Amarildo Luciano, levará o ícone, o quadro de São Pedro em procissão fluvial, saindo do Porto da Panher, às 16 horas, e percorrendo a orla de Manaus e Ponte Rio Negro, o Porto Chibatão, e retornando para o Porto da Panher. Ainda há pouco falávamos sobre a procissão de São Pedro. Vamos lembrar que não haverá balsa com a presença dos fiéis. E no retorno, por volta das 18 horas, haverá missa em honra a São Pedro na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Educandos. E esta é a programação de hoje, dia de São Pedro, com a procissão fluvial que vai ser realizada hoje. Repetindo, devido aos cuidados por ocasião da pandemia do coronavírus, a festa vai ocorrer de forma diferente, em formato menor, com restrições e cuidados necessários. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas publicou o edital do primeiro leilão de veículos de 2020, que irá leiloar 1.032 veículos, sendo 965 motocicletas e 67 carros. A visita aos lotes será aberta ao público a partir de hoje e deverá ser agendada devido à pandemia, que já infectou mais de 69 mil pessoas no estado. Também por causa da Covid-19, o pregão será virtual. Para participar do leilão é necessário fazer o cadastro no site www.leilõesdonorte.com.br. Após 4 dias, Manaus volta a ficar 24 horas sem registro de novas mortes por Covid-19. Boletim de quarta-feira foi o primeiro depois de 3 meses que não houve registro de novas mortes pela doença na capital. Ontem também não houve novo registro. No interior, a pandemia ainda preocupa, como em Iranduba, que entrou em alerta após o registro de 11 novos casos de Covid-19 no município, como conta o repórter J. Rai. A Secretaria de Saúde de Iranduba registrou entre sábado e ontem 11 novos casos de Covid-19 no município, após 4 dias com os números inalterados. Os novos casos respaldam a orientação do prefeito Francisco Gomes na última sexta-feira, ao participar da reunião ampliada organizada pela Censa para prestar contas das ações até aqui realizadas no combate ao novo coronavírus e programar os próximos passos da campanha de enfrentamento à pandemia. O prefeito defendeu que balneários, academias, espaços esportivos, entre outros, esperem até o fim da primeira quinzena de julho para retomar as atividades. A minha opinião é o seguinte, que a gente consiga segurar até o dia 15. Nós estamos comprando mais novos testes para que ele possa fazer teste da população, para dar garantia à população irandubense. Porque se a gente abrir agora tudo, isso pode dar problema, porque eu tenho visto muita cidade que está abrindo e está fechando de novo. Então nós não queremos que isso aconteça no Iranduba. Domingo eu me assustei com a quantidade de carro que passou aqui por Iranduba, que veio e voltou. Então essa é a minha preocupação, que a gente abra tudo, os balneários tudo, e depois podemos ter consequências maiores. O secretário de Saúde, Hamilton Gadelha, comentou na tarde de ontem via mensagem de áudio sobre os 11 casos de Covid-19 detectados neste fim de
de semana em Iranduba. J-Rai, nos deixou muito preocupado a informação da nossa equipe que monitora os casos de Covid no nosso município de Iranduba, de que neste último sábado foram registrados 10 novos casos e neste domingo, pela parte da manhã, nós já tínhamos mais um caso identificado. Isso nos chama muita atenção e nos deixa mais preocupados, e por esta razão o nosso prefeito determinou a compra imediata de mais 3.000 testes. Já vamos proceder a essa compra. Hamilton Gadelha anunciou que as blitz educativas para garantir o cumprimento dos protocolos de segurança para a prevenção ao novo coronavírus vão ser intensificadas. Mas sobretudo o diálogo com todos os proprietários de estabelecimentos, das instituições, para que a gente não relaxe nesta vigilância constante. Mantenham-se alerta, o risco ainda é iminente. Usem as máscaras, mantenham distâncias, usem o álcool. Vamos controlar a euforia para que o vírus não volte a circular de forma intensa no nosso município, na nossa cidade. Pelos números oficiais contabilizados até o dia de ontem, Iranduba tem 1.218 casos confirmados de Covid-19, com 39 óbitos. Para o Jornal da Manhã, J-Rai. 6h09 em Manaus. O prazo para bolsistas do programa Bolsa Universidade que solicitaram suspensão temporária do benefício, realizarem a reativação do benefício e estudarem no próximo semestre vai abrir nesta segunda-feira. Devido à pandemia do novo coronavírus, este ano o processo será somente online. Para realizar a solicitação, o beneficiário deve entrar em contato com atendimento ao bolsista do PPU. O Ministério Público do Amazonas recomendou ao governo e à Prefeitura de Manaus que adotem plano de retomada das aulas nas unidades públicas de ensino em razão da pandemia. Entre as medidas solicitadas estão a reorganização dos calendários de atividades de forma progressiva e redução do número de alunos por turma para possibilitar distanciamento. As aulas presenciais da rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal, permanecem suspensas. 6h10. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está reforçando a segurança externa de todas as unidades prisionais de Manaus. A determinação é do titular da pasta, Coronel Vinícius Almeida, e tem como objetivo coibir a ação de grupos criminosos que tentam burlar o controle do sistema penitenciário. O órgão desencadeou, em parceria com a Polícia Militar, a Operação Muralha, com o fortalecimento da Guarda Armada nas unidades prisionais localizadas no ramal do quilômetro 8 da BR-174, Manaus Boa Vista, e também no Poraquequara. As excursões policiais nas áreas de mata também foram intensificadas nos períodos diurno e noturno. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vai iniciar também nesta segunda-feira o agendamento de visitas às unidades prisionais por meio do aplicativo Visita Legal. Previstas para o 4º ciclo do plano de retomada gradual do governo do Amazonas, as visitas ao sistema prisional do estado vão voltar a ser realizadas a partir do dia 6 de julho. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, do Patriota, informou ontem que as mulheres em situação de vulnerabilidade serão as primeiras a obter autorização para entrar no prédio da Casa Legislativa para receber atendimento especializado no retorno gradativo das atividades presenciais da Câmara Municipal, previsto para o início do mês de julho. O protocolo geral de acesso será divulgado nesta segunda-feira. A Assembleia Legislativa do Estado instituiu, através de ato da mesa diretora, a realização de sessões plenárias em regime híbrido, nas quais os deputados que optarem por participar das reuniões regimentais dentro do plenário Rui Araújo poderão fazê-lo obedecendo as regras impostas pelos órgãos de saúde. As sessões híbridas começarão a partir do dia 7 de julho. Ainda de acordo com o documento divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo do dia 25, o parlamentar que optar por trabalhar a partir do plenário da Casa poderá escolher apenas um servidor para assessorá-lo. A mesa diretora indica prudência quanto ao funcionamento dos gabinetes dos deputados e recomenda um número máximo de 3 assessores
em cada gabinete. Uma pauta diversificada que relaciona 50 projetos industriais com linhas de produção que vão de aparelhos para testagem de amostras sanguíneas e máscaras descartáveis a telefone celular, motonetas e processamento de alimentos regionais. Esse é o foco da primeira reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAN, que será realizada amanhã às 10 horas, via plataforma Teams e com transmissão pelo canal do YouTube. Os projetos industriais incluídos na pauta estão estimados em 1,578 bilhão, com geração de 2.815 empregos no período de até 3 anos. O anúncio da Petrobras sobre a venda da totalidade de sua participação em concessões de produção terrestres localizadas na bacia dos Solimões, no Amazonas, repercutiu entre autoridades do estado. O prefeito Arthur Neto pediu diálogo entre a empresa e o governo do Amazonas para encontrar outra alternativa. Por sua vez, o governador Wilson Lima defendeu que a transição no processo de venda garanta investimentos locais. De acordo com a empresa, a medida deve contribuir para a redução do endividamento da Petrobras. O Polo Urucu compreende 7 concessões de produção: Araracanga, Ararazu, Carapanaúba, Capiúba, Leste do Urucu, Rio Urucu, Sudoeste Urucu, todas localizadas no Amazonas, nos municípios de Tefé e Quari, em uma área de aproximadamente 350 quilômetros quadrados. Em vídeo publicado em suas redes sociais ontem, o prefeito de Manaus destacou a importância da geração de empregos que a empresa proporciona na região do interior do Amazonas e a consequente preservação do meio ambiente. Arthur Neto sugere que haja um diálogo entre a cúpula da petroleira com a cúpula do governo do estado para uma negociação viável para os dois lados. O senador Eduardo Braga, do MDB, se mostrou contrário à saída da empresa do Amazonas. Não podemos admitir a perda da Petrobras no Amazonas. Além da arrecadação de impostos, ela gera milhares de empregos diretos e indiretos no nosso estado. Ao contrário disso, temos que buscar ainda mais investimentos na área de petróleo e gás, publicou o senador nas redes sociais. A petroleira afirmou que o processo de venda não prevê demissões de empregados da Petrobras na região. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania fará a reabertura de todas as unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão, PAC, do Estado, nesta segunda-feira. Os espaços vão reabrir seguindo todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde contra o novo coronavírus. Os PACs da capital vão reabrir às 8 horas da manhã, seguindo o horário normal de funcionamento até às 17 horas. No interior, as atividades são de 8 às 14 horas. Academias e atrações turísticas estão entre as atividades comerciais autorizadas a voltar a funcionar a partir desta segunda-feira em Manaus, no 3º ciclo do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais. A flexibilização da quarentena no Amazonas teve início no dia 1º de junho, com a reabertura de atividades comerciais incluídas no primeiro ciclo do plano estadual. O governo do Amazonas informou que o plano de reabertura em 4 ciclos foi elaborado com base em indicadores técnicos que comprovam queda nos números da Covid-19 na capital. O que reabre nesta segunda-feira? Lojas de artesanatos e souvenirs, cabeleireiros, barbearias e outras atividades de tratamento de estética e beleza, comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, academias e similares, comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, comércio de objetos de arte, comércio de fogos de artifício e artigos de vendas de imobiliárias, reabertura dos parques e espaços públicos e atrações turísticas e Feira do Produtor, organizadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, a ADS. Seis horas 17 minutos em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Giro Neto, entrega às 16 horas de hoje o complexo viário Ministro Roberto Campos na Avenida Constantino Neri, considerada a maior obra de mobilidade urbana da cidade. O projeto arrojado e moderno, executado dentro do prazo de 15 meses,
inclui passagens subterrâneas que interligam as zonas oeste e centro-sul, dando fim aos gargalos históricos no trânsito da cidade, proporcionando maior fluidez no principal eixo entre as zonas norte e sul. No transporte coletivo, o complexo também contempla a nova estação de transferência São Jorge, que possibilita a conexão de linhas de ônibus utilizando o sistema de bilhetagem eletrônica com uso do cartão cidadão nos moldes de um mini terminal. Outro ganho à população é a construção de passarelas para pedestres com elevadores e a desativação de 7 semáforos. As novas linhas de ônibus que começam a operar a partir de amanhã são as alimentadoras 019 e 020, que farão a integração de passageiros da plataforma inferior da estação para a superior, que recebe as linhas troncais. Os ônibus dessas novas linhas percorrerão os bairros Vila Marinho, Compensa, São Jorge, Lírio do Vale, Nova Esperança e Conjunto Augusto Montenegro, com destino à nova estação construída no complexo viário. Polícia. Na tarde deste domingo, o empresário Maurino Azevedo, proprietário da empresa Mina de Ouro, colidiu com uma lancha de alumínio que navegava no Rio Negro, próximo ao Tarumã, quando saiu gravemente ferido e não resistiu. Maurino praticava esporte aquático há anos e era habilitado. Ele era o primeiro vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas, onde tomou posse no dia 18 deste mês. O presidente da Associação Comercial do Amazonas, Jorge Lima, e toda a diretoria, através de nota, manifestaram pesar pela morte de Maurino Azevedo, que por 27 anos atuou no mercado de joias e pedras preciosas em Manaus. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo e ouvintes, tivemos uma movimentação em pronto-socorro agitada, principalmente por acidentes de trânsito. No pronto-socorro Platão Araújo, por exemplo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Essa pessoa perdeu o controle da sua motocicleta e acabou rebolando pelo asfalto. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo na noite de ontem, sem nenhuma identificação. Um casal foi atropelado por um motoqueiro bêbado. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área do bairro Zumbi dos Palmares. O casal estava atravessando a rua quando veio um motoqueiro embriagado e com a moto em altíssima velocidade, uma moto grande, e acabou atropelando o casal. O homem teve a perna fraturada, uma fratura exposta, e foi levado, todos dois, por uma ambulância do SAMU até o pronto-socorro João Lúcio. Foi realmente um acidente grave que por pouco não acaba em tragédia devido a esse motoqueiro estar pilotando sua máquina completamente embriagado. Ele foi detido na hora por policiais militares que rapidamente chegaram até o local do acidente. Outro acidente de trânsito aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na área da Avenida Torquato Tapajós. Outro atropelamento. A pessoa foi levada ao pronto-socorro 28 de agosto, no pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem foi espetado, foi furado, foi estocado por uma facada na barriga. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na comunidade Alfredo Nascimento. Esse homem levou uma facada após uma discussão devido à bebedeira. Estavam bebendo no bar, estavam se entendendo, estavam tudo tranquilo, um achava graça pro outro, quando de repente houve uma discussão, essa discussão se acalorou e esse homem levou uma facada na barriga. O estado dele era grave quando entrou no pronto-socorro Platão Araújo. Gemendo com as vísceras expostas, ele chegou no Bico do Urubu. Estava no Bico do Urubu, mas graças às ações dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem do pronto-socorro Platão Araújo, não é dessa vez que esse homem vai partir desta para pior. O homem que esfaqueou fugiu com a arma do crime, na mão. Há quem diga, Paulo Guerra e ouvintes, que a faca ia minando sangue, ia pingando o sangue da vítima pelo asfalto.
Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade recebeu um homem vítima de paulada na cabeça. Ele levou essa paulada, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Zumbi dos Palmares. E há quem diga que o motivo da paulada é triângulo amoroso, ou seja, ele estava se metendo com uma mulher casada, o marido descobriu, meteu-lhe a pisa nele, deu-lhe uma paulada e ele foi para o pronto-socorro. E o marido já perdoou a sua esposa amada. Pronto, socorro, João Lúcio ainda! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma briga entre familiares ocorreu no dia de ontem. Um tambaqui, uma banda de tambaqui era servida para aproximadamente 14 pessoas. Um ruelo. Estava todo mundo por ali comendo, todo mundo se divertindo, outros bebendo, até que houve uma discussão entre dois cunhados. Os dois acabaram se engalfinhando e um deu-lhe uma paulada no outro. As informações que temos é que um cunhado disse para o outro que sabia que a mulher dele estava se engalfinhando, estava se amancebando, estava dando confiança para outro homem. Rapaz, o marido não acreditou e meteu-lhe a pisa no cunhado. Se você sabe de alguma coisa, está sabendo de alguma coisa? Fala não, viu? Fala não, que às vezes ainda sobra para quem está fazendo o fuxico. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto-socorro, 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Essa pessoa, uma mulher de 24 anos de idade, Paulo Guerra, deu entrada vítima de atropelamento. Ela não teve identidade revelada e dava entrada no pronto-socorro, era por volta de 19 horas e 30 minutos da noite de sábado para domingo. Rapidamente ela foi atendida, muito bem atendida no 28 de agosto, foi atendida, passou por exames curativos e posteriormente liberada. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um assaltante identificado apenas como Alcemir dos Santos, 27 anos de idade. Paulo Guerra foi assaltar uma mulher na noite de sábado, lá na Torquato Tapajós. Daí chegaram os populares que resolveram reagir ao assalto, pegaram esse homem, tomaram a faca dele e deram-lhe uma pisa. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés, pauladas, tijoladas, pedradas, e o desgraçado não morreu. Graças à chegada da polícia, que chegou e impediu a sessão de agressão nesse homem, nesse ladrão, que por muito pouco não parte dessa para pior. Tomara que inflame os pontos dele. Pegou uns pontos na cabeça, pegou ponto na perna, já tinha passagem pela polícia, estava com a cabeça quebrada. Tomara que não pare de doer, pelo menos até o resto da vida dele. Rapaz, ladrão, já tinha ameaçado a mulher, arriscou a mulher na faca, empurrou a mulher no chão, e covarde, vagabundo, bandido, ladrão, foi preso. Antes, porém, levou-lhe uma pisa. Oh, coisa boa! O ladrão levou-lhe uma pisa e foi levado posteriormente à delegacia. Moradores do bairro Grande Vitória continuam pedindo policiamento na rua Uberlândia, na rua Leopoldina, na rua Imperatriz, proximidade da Igreja Católica. Os moradores estão pedindo policiamento. No último final de semana, já mataram um lá no bairro, lá de próximo à Igreja Católica, um latrocínio. Bandido matou o trabalhador. Será que estão esperando mais morte para botar polícia? Policiamento urgente próximo à Igreja Católica do bairro Grande Vitória. Rocan, Força Tática, bairro Grande Vitória está precisando desses 2 batalhões. O negócio não tá fácil ali no entorno da Igreja Católica Nossa Senhora do Rosário. É agora!
as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Um resumo do final de semana. Final de semana onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade. O passarinho da morte montou seu ninho no complexo do Mutirão. O Mutirão viveu com a desgraça. O Mutirão conviveu com a desgraça nesse final de semana. O complexo Mutirão, que é formado pelo bairro Novo Aleixo, pelo conjunto Amadeu Botelho e pelo bairro Mutirão. Quem mora no Novo Aleixo, quem mora no Amadeu Botelho, mora no Mutirão. E o Mutirão foi palco de morte. Foi muita desgraça, muito sangue no Mutirão nesse fim de semana. Um rapaz de 20 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 5 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na hora, morreu na rua 55, lá no bairro do Mutirão. Outra morte no Mutirão. Um rapaz de 17 anos estava soltando o papagaio, ele estava animado, já tinha cortado 3, tinha dado ele na mão, né? Cortou um na mão, depois fez uma bolada, cortou outro, estava animado com aquela linha, estava soltando com a chilena, bem Mocerol, estava bom. Já tinha cortado 4, até que de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, um motoqueiro se aproximava. A vítima, o rapaz não sabia, mas ele ia morrer, estava prestes a morrer. No momento que estava com a linha na mão, ele recebeu 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com bombons da morte pelo corpo. Ainda no Mutirão, um rapaz de 23 anos foi baleado e encontra-se em estado gravíssimo. Está internado, levou bala também lá no complexo do Mutirão. Também no Mutirão, um garoto de apenas 14 anos de idade também foi baleado e encontra-se em estado grave. Ou seja, a morte, o passarinho da morte esteve no Mutirão no final de semana. Esse mesmo passarinho passou lá na comunidade Terra Nova, no Careiro. Lá, os moradores, os comunitários da comunidade Terra Nova. Aliás, a Terra Nova é terra do piloto Merimar. Lá na terra do Merimar, a desgraça aconteceu no final de semana. 2 corpos foram encontrados boiando, já em estado de decomposição. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que os corpos tinham marcas de tiros e também estavam com as mãos amarradas. O outro estava amarrado, o outro estava algemado. O negócio não foi fácil. A comunidade toda empolvorosa diante dessa situação tão triste, tão macabra, que apareceram esses corpos lá na orla da comunidade Terra Nova, no município do Careiro. Eu disse 2 corpos boiando na comunidade Terra Nova. Desgraça no bairro de São José. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi barbaramente assassinado a tiros. Foi morto a tiros. As primeiras informações, Paulo Guerra, dão conta de que esse homem estava tranquilamente lá no bairro de São José, estava curtindo o dia, até que foi atacado pelo assassino. Ele estava na companhia do filho de apenas
6 anos de idade, que presenciou tudo, o garoto presenciou a morte do próprio pai. Infelizmente o garoto teve que passar por isso. A vítima foi o Vinícius Roger Palmeira, 38 anos de idade. De acordo com a polícia, Paulo Guerra estava ali de bobeira, andando com o filho, quando um carro modelo Corsa de cor prata, o homem saiu do carro e acabou efetuando disparos, acabou matando a vítima na frente do filho de 6 anos. Ele ainda chegou a ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Onde o passarinho da morte sobrevoou a cidade, passou lá na comunidade Terra Nova. O passarinho da morte estava montando o seu ninho lá na comunidade Terra Nova, e o passarinho da morte sobrevoou baixo, passeou, rondou o bairro do Mutirão, onde 2 morreram e 2 estão no Pico do Urubu. E contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As bolsas da Ásia e Pacífico fecharam em baixa nesta segunda-feira, à medida que a disseminação do coronavírus freou o recente otimismo com a recuperação da economia global. O índice acionário japonês Nikkei liderou as perdas na região asiática, hoje com queda de 2,30% em Tóquio, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 1,93% em Seul. Em Hong Kong, a baixa foi de 1,01%. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a 3ª parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família qualificados no programa, cujo número do NIS termina em 9. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Um levantamento obtido com exclusividade pela Rede Globo mostra que 620 mil pessoas, inclusive mortos, receberam o auxílio emergencial do governo federal sem ter direito. Segundo o primeiro relatório de acompanhamento de dados relacionados às ações de combate à Covid-19, feito pelo Tribunal de Contas da União, caso esses pagamentos indevidos não sejam interrompidos, podem gerar um prejuízo de mais de R$1 bilhão aos cofres públicos. A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira a fazer a liberação emergencial dos novos saques do FGTS com crédito em conta para 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Nessa primeira etapa, o total de recursos liberados soma mais de 3,1 bilhões de reais. O abono salarial PES-PASEP 2020-2021 começa a ser pago nesta terça-feira para os trabalhadores com direito ao benefício que foram correntistas da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. Nesse caso, o dinheiro será acreditado diretamente em conta. Para os demais trabalhadores, os saques serão liberados a partir de 16 de julho. O calendário de saques se estenderá até 30 de junho de 2021. Preso há 11 dias, acusado de operar o esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro e de obstrução da justiça, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz deve ser ouvido nesta segunda-feira no Rio pela primeira vez desde que seu nome veio à tona em dezembro de 2018. Insônia, estresse, insegurança e medo do futuro. Centenas de pilotos, copilotos e comissários de bordo da companhia aérea Latam vivem as incertezas geradas pela crise do novo coronavírus. A empresa sinalizou que poderá fazer cortes de 700 pilotos e copilotos, 1/3 do total, e outras cerca de 2 mil comissários, além de uma redução de salário no pós-pandemia que eles consideram brutal. Pesquisa Datafolha divulgada ontem à noite mostra que a ampla maioria dos brasileiros considera que ataques a políticos e ministros com fake news e manifestações
pedindo o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, ameaçam a democracia. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Datafolha questionou se a divulgação de notícias falsas envolvendo políticos e ministros do STF ameaça a democracia. As respostas foram: 81% disseram que ameaça, 17% responderam que não ameaça e 3% não opinaram. Brasil tem 555 mortes por coronavírus em 24 horas, mostra consórcio de veículos de imprensa. São 57.658 no total. O país tem 1.345.254 casos confirmados de Covid-19. O mundo já registra mais de 500 mil mortes por Covid-19, segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins neste domingo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos informou ontem 2.504.775 casos do novo coronavírus, um aumento de 44.703 em relação à contagem anterior, e afirmou que o número de mortes subiu em 508 para 125.484. As autoridades chinesas anunciaram o confinamento neste domingo para quase 500 mil de pessoas que vivem nos arredores da capital do país, Pequim. Desde meados de junho, Pequim é atingida por um novo surto de Covid-19, descrito como sério e complexo pelo governo chinês. O país asiático havia praticamente contido a pandemia, mas o aparecimento de cerca de 300 novos casos na cidade em pouco mais de 2 semanas alimentou o medo de uma segunda onda de contágios. O grupo farmacêutico chinês China National Biotech Group informou ontem que uma vacina contra o novo coronavírus em desenvolvimento pela empresa se mostrou capaz de imunizar todas as pessoas que receberam as doses. Participaram desta etapa 1.120 indivíduos, sendo que todos produziram anticorpos contra o vírus causador da Covid-19. O povo sírio enfrenta uma crise alimentar sem precedentes, com os preços dos alimentos básicos subindo para os níveis mais altos de sempre, informou o Programa Mundial de Alimentos, PMA. Amanhã, as Nações Unidas e a União Europeia realizam na internet uma conferência de doadores para financiar a resposta no país que enfrenta um conflito há quase uma década. Segundo o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, mais de 11 milhões de pessoas precisam de ajuda e proteção. Ao menos 30 pessoas morreram e mais de 10 são consideradas desaparecidas nesta segunda-feira, após o naufrágio de uma balsa que bateu em outra embarcação em Dhaka, a capital de Bangladesh, anunciaram os serviços de resgate. Havia pelo menos 50 pessoas a bordo. Os mergulhadores de resgate ainda estão procurando vítimas, declarou o porta-voz da Guarda Costeira, Hayat Ibn Siddiq. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil registra quase 30 mil novos casos de coronavírus, aponta consórcio. O Jornal Extra. Mundo ultrapassa 10 milhões de casos, quase 500 mil já morreram. Folha de São Paulo. Apoio de 75% à democracia é recado para Bolsonaro, dizem entidades. Para 78%, regime militar foi uma ditadura. O Estado de São Paulo. Plágio acadêmico é falha científica grave. Novo ministro da Educação foi acusado de cópia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Prazo para solicitar auxílio emergencial acaba quinta-feira. Valor econômico. Ato em frente ao Congresso usa cruzes para lembrar vítimas da Covid-19. Estado de Minas. Incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Curral, em BH. Jornal do Comércio. Mercados iniciam semana de olho em reaceleração de casos da Covid no mundo. Fortaleza, Diário do Nordeste. Primeira morte por Covid no Brasil aconteceu em 12 de março, informa Ministério da Saúde. 0 hora, Porto Alegre. China confinará 500 mil de pessoas com o vírus perto de Pequim. A única edição impressa local a chegar à nossa redação é a crítica que estampa hoje. Petrobras prepara a saída do Amazonas. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição
Reportagens J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.